Terceiro elemento da identidade correta, para que você possa ser instrumento de Deus nessa terra, para que você possa viver a vontade de Deus nessa terra, é ser discípulo. Eu posso ser salvo, eu posso ser filho, mas escolher não ser discípulo. Mas quando eu sou discípulo, eu entendo como trazer o céu para a terra, porque foi assim que Jesus fez. Eu começo a entender que a vontade de Deus não é simplesmente que eu seja abençoado, mas é que eu seja bênção na vida de outra pessoa. E isso faz parte da identidade daquele que vem e foi salvo, é filho, mas também será discípulo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus filhos são os seus discípulos? A palavra discípulo, ela tem diversas conotações, ela aparece diversas vezes na Bíblia. E fala de aluno, fala de aprendiz, fala de alguém que segue os passos do mestre. A nossa casa é o principal investimento do nosso discipulado. É nós trazermos os nossos filhos para estarmos junto conosco, para estar junto conosco. Eu fico extremamente feliz, porque os meus 2 filhos, preste atenção nisso. Os meus 2 filhos, em diversas vezes, externaram a seguinte frase: eu quero ser pastor. Então significa que eles não estão traumatizados, eles estão sendo discipulados. E é claro que eles têm as questões que vão ser deles. E nós vamos treiná-los. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: treina o seu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. O teu filho tem que te ver no altar. O teu filho tem que te ver ministrando a célula. O teu filho tem que ver a sua mão na cabeça dele, abençoando a vida dele todo dia. O teu filho tem que ouvir uma palavra de bênção da sua boca sobre a vida dele. É o primeiro discipulado. Não adianta ser filho, tem que ser discípulo. Como filhos de Deus, nós temos que aprender, viver, sermos moldados na forma que Ele nos deu, Jesus. E aí nós começamos a ser discípulos. Jesus era discípulo do Pai, ele falava assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele era discípulo do Pai. Declara assim, onde eu me conecto, eu me preencho. Se eu permanecer e estiver conectado em Jesus, vai acontecer algo na minha vida. Você vai dar fruto. Onde eu estou conectado? Entenda, nós podemos ter um discurso de conexão, mas não uma vida de conexão. Querido, Jesus só vai limpar quem dá fruto. Essa identidade correta, ela tem elementos e nós estamos aprendendo eles, todos eles. Aí nós vamos entender o quê? O nosso trabalho como discípulo é permanecer em Jesus. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos ser discípulos de Jesus, nós vamos ser confundidos com Jesus. Quando nós permanecemos em Jesus, nós vamos parecer com Ele. Muitos estão vivendo como o povo de Israel vivia o seu relacionamento com Deus. Sabe como? Eles construíam a vida deles em torno da presença de Deus. Eles construíam as barracas, as casas em torno da presença de Deus. E tem muita gente que está na igreja e construiu a sua vida em torno da igreja de Jesus. Construiu a sua vida em torno, é muito bom, eu estou perto, eu participo das coisas, eu construí a minha vida em torno da presença de Deus. Quando a chamada de Jesus é para construir a vida nele. E aí a vida construída nele não vai ter espaço para outras coisas, porque tudo vai fluir a partir dele. Jesus diz: construa a sua vida em mim, permaneça em mim. Apóstolo, o que é permanecer? Eu quero falar sobre 3 aspectos do permanecer em Jesus, para você aprender nessa noite. Eu lendo um artigo do Mike Bickle, que ele é do Institute House of Prayer, a casa de oração. E ele colocou 3 aspectos que eu achei interessantíssimos do permanecer em Jesus. Ele disse o seguinte: primeiro, permanecer em Jesus é conversar com Deus. É um diálogo constante com uma pessoa real. Permanecer em Cristo mais constantemente, tendo muitas interações curtas, de 10 a 20 segundos com o Senhor todo dia. Além de termos tempos de oração mais longos e focados, inserimos na nossa agenda diária, Então é você estar conectado com Jesus.
Por isso nós entendemos que o que diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? É o tempo todo você está conectado, para que você esteja em Jesus. O Espírito Santo falando com você, é o tempo todo. Gálatas 5,16 diz o quê? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Desejo. Andai no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Eu estou conversando com Ele o tempo todo. Você deve ter tempos longos com Deus, mas você deve permanecer o dia todo conectado com Ele. Segundo, aplique as promessas de Deus na sua vida. Tem coisas que muitas vezes a sua vida, a sua mente, as crenças vão tentar te roubar e te levar para o outro lado. Sabe o que você faz? Aplica as promessas de Deus na sua vida. Confessa as verdades de Deus na sua vida. Você vai estar permanecendo em Jesus. Sabe por quê? Porque você vai estar construindo a sua vida sobre a palavra dEle. Nós temos que nos posicionar em relação ao que a palavra diz que é verdade em relação a nós. Declarando a palavra em relação às emoções que se levantam em nós. Muitos cristãos estão vivendo sobre a tirania das mentiras de Satanás. Durante 20 ou 30 anos após terem nascido de novo, crendo que suas vidas são inúteis e que Deus se esqueceu deles e os rejeitou. Outros acabam escolhendo sobreviver às tempestades das emoções negativas que se levantam neles. Mas há um grande poder na palavra, e nós não devemos negligenciar a aplicação das promessas, face ao temor, à condenação ou outras emoções negativas. Querido, nós nascemos de novo para ser salvos, filhos e discípulos de Jesus. Apóstolo, então eu tenho que viver uma vida perfeita? Não. Mas você pode caminhar para a perfeição. Apóstolo, como assim perfeição? É cumprir o propósito que Deus tem para você. Essa é a maior perfeição. Não significa que os erros não vão acontecer. Significa que quando eles acontecerem, você vai ser restaurado, vai se levantar e não vai ficar no buraco. Porque tem promessa de Deus sobre a tua vida. Terceiro, para que você permaneça em Jesus, obedeça à liderança de Jesus. A obediência é uma expressão do nosso amor por Jesus. E devemos nos determinar em nossos corações a amá-lo com espírito de obediência. A Bíblia nos diz que o coração dos obedientes, ou os puros de coração, verão a Deus. Mateus 5:8. Quando fala de puro de coração, são aqueles obedientes. Sabe o que significa? Que eles experimentarão mais a Deus. O resultado de andarmos em pureza é que a nossa capacidade espiritual de sentir ou experimentar o amor de Deus aumenta. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, e estes serão os meus discípulos. Preste atenção. Aqueles que vão se desconectando da videira, vivendo uma vida à parte, deixam de receber a vida da videira, e por isso entram em processo de desânimo, apostasia e tudo mais. A minha vida está conectada em Cristo, para que eu possa receber a fonte completa, verdadeira, para viver uma vida abundante.